Bem-vindos a este vídeo especial sobre os desastres aéreos mais trágicos da história. A aviação é uma conquista incrível da humanidade, mas também é uma realidade que às vezes enfrentamos tragédias. Hoje exploraremos os eventos mais trágicos e as lições que aprendemos com eles. Em 19 de agosto de 1980, o voo 163 Saudia decolou de Riyadh e começou a subir em direção à altitude de cruzeiro. Não demorou muito para que as coisas começassem a dar errado. 7 minutos após a decolagem, um dos dois alarmes de incêndio no compartimento de carga traseiro C3 disparou, alertando o engenheiro de voo da presença de um incêndio. O voo 163 da Saudia era um voo regular de Karachi, Paquistão para Jeddah, Arábia Saudita com escala em Riyadh, operado pela Companhia Aérea Nacional da Arábia Saudita, a Saudi Arabian Airlines, usando o avião largo Lockheed L-1011 TriStar 200, de prefixo Hotel Zulu Alpha Hotel Kilo. O primeiro trecho de Karachi a Riyadh foi normal, e após a parada intermediária no Aeroporto Internacional de Riyadh, 287 passageiros e 14 tripulantes embarcaram na aeronave para a jornada rumo ao oeste até Jeddah. Parte da tripulação e cerca de metade dos passageiros eram cidadãos sauditas, enquanto 85 passageiros eram do Paquistão e 32 do Irã. A maioria desses passageiros estava indo para Jeddah para participar do Hajj, porque Jeddah é a principal porta de entrada internacional dos viajantes para Meca. Todas as 301 pessoas presentes nesse voo perderam a vida. No comando do voo estavam o capitão Mohamed Ali Koviter, de 38 anos, o primeiro oficial Sami Abdullah Azanen, de 26 anos, e o engenheiro de voo Bradley Curtis, de 42 anos. A experiência total dos 3 membros da tripulação de voo foi de apenas 670 horas. E todos os 3 eram pilotos abaixo da média, de acordo com seus registros de treinamento. Assim começou a receita de um desastre. Às 21h08 do dia 19 de agosto de 1980, o voo 163 Saudia decolou de Riyadh e começou a subir em direção à altitude de cruzeiro. O piloto começou a assobiar e cantar, um hábito que ressurgirá repetidamente durante o voo. No entanto, não demorou muito para que as coisas começassem a dar errado. 7 minutos após a decolagem, um dos dois alarmes de incêndio no compartimento de carga traseiro C3 disparou, alertando o engenheiro de voo da presença de um incêndio. Mas como o fogo foi detectado apenas pelo sistema B, o comandante parecia acreditar que a ativação de apenas um alarme de fumaça e que era insuficiente para desviar o voo. Somente 5 minutos e meio após a detecção de fumaça, os pilotos decidiram retornar ao aeroporto. 21 minutos após o primeiro alarme de incêndio, o voo 163 da Saudia pousou suavemente na pista em Riyadh. A rolagem foi normal, exceto pelo fato de o capitão Koviter ter freado apenas suavemente. Embora a potência total de frenagem estivesse disponível, o L-1011 rodou pela pista por 2 minutos e 40 segundos. Enquanto os bombeiros seguiam atrás. Finalmente, quase no final da pista, o avião desviou para a esquerda em uma pista de taxiamento e parou. Caminhões de bombeiros se aproximaram da aeronave, mas descobriram que os motores ainda estavam funcionando, tornando perigoso chegar perto. Equipes de bombeiros observaram chamas nas 4 janelas traseiras do lado esquerdo, e quando o fogo de repente estourou pela parte superior da fuselagem, eles começaram a borrifar o avião com toda a espuma que puderam reunir. Dentro da cabine, os passageiros inundaram as saídas dianteiras enquanto a fumaça rolava pelos corredores. Mas os comissários de bordo nunca tentaram abrir as portas, ou foram instruídos a não fazê-lo ou não conseguiram alcançá-los. Na torre, os controladores ouviram a última transmissão da aeronave. Afirmativo, estamos tentando evacuar agora. Depois disso, todas as ligações foram atendidas em silêncio. Naquele momento, uma fumaça tóxica contendo monóxido de carbono, óxido nitroso, cianeto de hidrogênio, amônia e outros produtos químicos mortais varreu o avião. Sua disseminação foi exacerbada pela inexplicável decisão dos pilotos de fechar todas as aberturas, o que evitou que a fumaça escapasse da aeronave. O avião queimou por algum tempo, destruindo tudo acima da linha da janela. A investigação não foi capaz de responder a algumas das perguntas mais incomodas sobre o acidente. O que exatamente começou o incêndio nunca foi determinado, porque as evidências haviam queimado.
O voo 182 da Air India foi um trágico acidente aéreo que ocorreu em 23 de junho de 1985. O voo 182 era um voo internacional programado que viajava de Toronto, Canadá para Bombaim, atual Mumbai, na Índia, com uma escala em Montreal e Londres. A tragédia resultou na perda de todas as 329 vidas a bordo, tornando-se um dos piores acidentes de aviação na história do Canadá e um dos mais mortais envolvendo uma aeronave da Air India. O voo 182 estava operando em uma rota complexa, com várias escalas e mudanças de aeronave. O Boeing 747 da Air India, que fazia parte da frota da empresa, partiu de Toronto em direção a Montreal, onde os passageiros e a carga foram transferidos para outro Boeing 747 antes de continuar a jornada para Londres, em seguida para Bombaim. O trágico evento aconteceu quando o voo 182 estava voando a uma altitude de cruzeiro sobre o Oceano Atlântico, ao largo da costa da Irlanda. Uma explosão ocorreu a bordo, resultando na desintegração da aeronave em pleno voo. A explosão foi causada por uma bomba colocada a bordo da aeronave por membros da separatista Sikh, um grupo militante Sikh que estava envolvido em conflitos na Índia na época. A bomba detonou, levando à destruição do avião. Nenhum dos 329 passageiros e tripulantes a bordo sobreviveu, e os destroços da aeronave e os corpos foram encontrados no Oceano Atlântico. As investigações subsequentes revelaram que a tragédia era um ato de terrorismo planejado pelo grupo Sikh como parte de seus esforços para chamar a atenção para a causa Sikh, no estado indiano do Punjab. O ataque ao voo 182 da Air India e outro ataque relacionado ao aeroporto de Narita, no Japão, ocorrido quase simultaneamente, marcaram um dos episódios mais sombrios do terrorismo internacional nos anos 80. As investigações resultaram em prisões e julgamentos, mas muitos anos se passaram até que os responsáveis pelo ataque fossem condenados. O voo 182 da Air India continua sendo um dos piores acidentes aéreos e atos de terrorismo na história da aviação civil. O voo 981 da Turkish Airlines foi um voo programado de passageiros que sofreu um trágico acidente em 3 de março de 1974. O voo operava a rota Paris-Istambul com uma escala em Londres. O avião envolvido era um McDonnell Douglas DC-10, uma aeronave amplamente usada na época. O desastre aconteceu pouco depois da decolagem do aeroporto de Orly, em Paris. O voo estava em ascensão quando uma das portas de carga do compartimento de bagagem traseiro se soltou devido a um problema de manutenção inadequada. Essa porta de carga se abriu durante o voo, resultando em uma despressurização súbita da cabine e na perda de controle da aeronave. A despressurização causou um colapso na parte traseira da fuselagem do avião, que resultou na separação da cauda da aeronave. O DC-10 perdeu seu controle e começou a entrar em uma queda livre. Após alguns minutos de queda descontrolada, o avião atingiu o solo na floresta de Hermenonville, nos arredores de Paris. Tragicamente, todos os 346 ocupantes a bordo do voo, incluindo passageiros e tripulantes, perderam suas vidas no acidente. Foi um dos piores acidentes de aviação da história na época. O acidente do voo 981 da Turkish Airlines teve um impacto significativo na indústria da aviação, levando a uma revisão rigorosa dos procedimentos de manutenção e segurança das portas de carga em aeronaves comerciais. Também destacou a importância da inspeção adequada e da manutenção preventiva em todas as aeronaves, a fim de evitar falhas catastróficas semelhantes no futuro. A colisão aérea de Shark Dadri chocou o mundo e entrou para a história de uma das maiores catástrofes da aviação civil, ocorrido em 12 de novembro de 1996, no espaço aéreo indiano, perto da vila de Shark Dadri, no estado de Haryana, na Índia. O acidente envolveu duas aeronaves comerciais, uma do Cazaquistão e outra da Arábia Saudita, resultando na perda de todas as 349 vidas a bordo de ambas as aeronaves. A primeira aeronave envolvida era um Boeing 747-168B da Saudia, Companhia Aérea Nacional da Arábia Saudita, que estava realizando o voo 763 da Saudia de Nova Delhi, na Índia, para Dhaka, em Bangladesh, com uma escala em Riad, na Arábia Saudita. O segundo avião era um Ilyushin Il-76 da Kazakh Airlines, que estava operando um voo de carga, conhecido como voo 1907 da Kazakh Airlines, de Shinkanten no Cazaquistão para Nova Delhi, na Índia.
O acidente ocorreu quando o voo 1907 da Kazakh Airlines, que estava voando a uma altitude de cruzeiro, colidiu com o voo 763 da Saudia, que estava na fase de descida para o aeroporto internacional Indira Gandhi, em Nova Delhi. A falta de comunicação eficaz entre as tripulações e o controle de tráfego aéreo contribuiu para a tragédia, já que ambas as aeronaves estavam operando em altitudes e rotas que não eram apropriadas para o tráfego de chegada e partida naquele momento. A colisão resultou em uma explosão no ar, e os destroços das duas aeronaves se espalharam por uma vasta área rural. Todos os 349 ocupantes de ambas as aeronaves, incluindo passageiros e tripulantes, perderam suas vidas, tornando este um dos acidentes mais mortais da história da aviação. O acidente de Shark Dadri levou a uma revisão das regras e procedimentos de tráfego aéreo na Índia e destacou a importância da comunicação e coordenação eficazes entre as tripulações e o controle de tráfego aéreo para evitar acidentes semelhantes no futuro. Conforme recapitulamos esses eventos trágicos, é importante notar que a aviação moderna tem aprendido com cada um deles. Melhorias significativas na segurança aérea foram implementadas ao longo dos anos. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada para entender esses desastres aéreos e suas consequências. Lembramos sempre com respeito às vítimas e suas famílias. A aviação continua a evoluir, e é nossa responsabilidade garantir que seja cada vez mais segura para todos. Até o próximo vídeo!